Voltamos, pessoal. Então, continuando o assunto, aqui é muito legal porque a gente tem a dupla titulação com Lleida. Então você pode estar indo para a Espanha, que é onde fica a faculdade, e aí você estuda lá, conhece a cultura lá, abre seus horizontes e você ainda consegue diploma tanto do Brasil quanto de lá. Isso é maravilhoso, tanto que foi um dos quesitos de eu estar escolhendo essa faculdade. Vamos lá para a próxima pergunta. Muito bem, próxima pergunta. Bruna, para você também. Os primeiros anos de engenharia de alimentos são muito difíceis, são puxados? Olha, eu acho que qualquer engenharia é puxada, porque os primeiros anos são as matérias básicas. Só que o legal aqui é que você já começa a ter algumas matérias do seu curso. Então eles começam com as matérias, digamos que um pouco mais fáceis para você se adaptar, já que você já tem aquela demanda maior de cálculo, física, álgebra, que já é um pouco mais difícil. Aí você teria aquelas matérias para relaxar, que são suas matérias específicas. Claro, nem sempre elas são tão relaxantes assim, mas no meu caso, chegar no laboratório e mexer com aquelas bactérias era a coisa mais relaxante do mundo. Em compensação, chegar numa aula de física, gente, pra mim... Mas é tudo adaptável. Se você se esforçar, se você desenvolver uma rotina de estudo, você consegue ir. E a meta é sempre não desistir. Tá difícil? Gente, respira, vai atrás de ajuda, que sempre tem alguém pra te ajudar. Inclusive, em semana de prova, você tá na sala de estudos, é muito gostoso, porque você não sabe uma matéria, você tá com dificuldade no exercício e ninguém na sua mesa sabe, meu, vai atrás, sempre tem alguém disposto a te ajudar. Ele pode nem te conhecer, mas ele vai te ajudar. Aqui o pessoal é muito acolhedor nesse aspecto. Muito bem, você falou bastante de matéria, Bruno, e o pessoal quer saber. Engenharia de alimentos e engenharia agronômica são áreas bem biológicas. Elas têm bastante cálculo, tem bastante matemática envolvida também? Olha, tem. Tem gente que diz que a nossa engenharia é fácil e que a gente não vê tanto. Mas pelo menos na engenharia de alimentos a gente vê. A gente vê em fundamentos da nutrição. Para você fazer uma tabela nutricional, é só cálculo, gente. Vocês praticamente vão ter que calcular tudo. E não é só um cálculo, é cerca de 3 cálculos para você fazer uma regrinha para você conseguir o final. Então, gente, tem sim muito cálculo. Você tem que saber a dilatação de várias coisas. Você tem que saber a porcentagem de várias coisas. Então, tem muito cálculo e física. Parece que não, mas a engenharia de alimentos tem muito. Inclusive na área biológica. É muita coisa de cálculo. Muito bem, legal, gente. O pessoal também quer saber qual a vantagem de escolher a Facens para estudar engenharia de alimentos. Então, quando a gente pensa, né, na Facens, a gente pensa em mão na massa. Então, se você quiser fazer um curso prático, né, que linka bem com teoria e a parte prática, vem para a Facens. É para isso que a gente está aqui, para que o aluno consiga desenvolver seus projetos, né? Nós temos projetos aplicados desde o primeiro semestre. Então o aluno ele consegue colocar a mão na massa, como a Bruna falou, ele consegue dar uma desestressada das disciplinas pesadas, né? Para alguns, né? Tem gente que adora um cálculo, tem gente assim, e aí consegue dar uma desestressada o quê? Fazendo o seu projeto aplicado, pensando que, né, tudo aquilo vai ser aplicado no curso. Então sim, se você gosta de mão na massa, vem para a Facens. Se você gosta de trabalhar bastante em laboratórios, você gosta de pensar fora da casinha, vem para cá. Porque é isso que nós vamos garantir para você. E além disso, a Facens ela dá uma liberdade muito grande para você. Por exemplo, eu quero desenvolver um projeto. E eu posso estar usando os laboratórios? Claro que você pode. Eles deixam abertos todas as portas para você estar utilizando. Por exemplo, eu quero desenvolver uma cerveja. E realmente meu grupo está desenvolvendo uma cerveja. Os laboratórios estão abertos para a gente fazer todas as experiências necessárias com tudo que a gente precisa. Então eles dão essa liberdade tanto para você crescer profissionalmente quanto para você crescer educacionalmente. Então você pode estar pesquisando, fazendo seus estudos, que aqui tem todas as bases e tudo que você precisa para isso. E as interações entre os cursos também. Sim, com certeza. E uma coisa que eu acho muito legal, um diferencial muito grande aqui, é a PA. A gente tem uma disciplina que ela é obrigatória. Ela é 50 minutinhos, mas porque ela é PA? É os projetos aplicados. Então, desde o primeiro semestre, você tem que estar fazendo essa disciplina para você já engajar dentro da sua área de atuação. Então, cada semestre, você faz uma coisa diferente. Por exemplo, no meu primeiro semestre, a gente desenvolveu um suplemento alimentar. No segundo, a gente trabalhou com o processo de cerveja. Agora, nesse terceiro, a gente realmente está fazendo uma cerveja. Então, aí você já descobre qual é a área que você gosta mais, qual é a área que você se identifica, para no futuro você não ficar perdido quando você se formar. Tá,
eu me formei, pra onde eu vou? O que que eu faço? A Facen já te ajuda com isso todos os semestres. Muito bem, Bru, e você já pode emendar uma outra pergunta que o pessoal fez. Que tipo de projeto aqui na faculdade que o engenheiro de alimentos pode fazer? Tem evento, tem maratona, como é que funciona? Olha, você pode fazer tudo o que você quiser. O céu é o limite, literalmente. Mas, como a gente tá no chão, né, vamos falar um pouco das básicas, que foi o que eu já trabalhei. Eu já participei de 2 maratonas aqui. A primeira maratona era o processo de fabricação de chocolate. Então, a gente desenvolveu a maquete, a gente usou os laboratórios daqui para prototipar tudo isso. O Fab Lab. O Fab Lab, que é o nosso laboratório de prototipagem, a gente usou, fez a maquete. Dá para explicar, porque quando você monta, você tem que entender como funciona uma fábrica. Então aí, além do processo de produção, você tem que entender a fábrica. E sem contar o aprendizado que você adquire nisso. Porque você pode sim sair de lá e estar fazendo chocolate, até porque você tem que fazer a degustação. Esse ano foi balinha de goma. Então você tem que já entender todo o processo da balinha de goma, que é completamente diferente do chocolate. E aí tem coisas muito diferentes. Isso você está trabalhando com alimento natural. No meu primeiro semestre, quando a gente teve que desenvolver o suplemento alimentar, a gente teve que trabalhar com alimentos desidratados. Então a gente teve que aprender como desidrata, como que é o processo, como fica o alimento, como você vai fazer para deixar ele natura de novo depois, para você consumir na água e tudo mais. Então você pode estar trabalhando com tudo. Você pode trabalhar com iogurte, com bebida, com sólidos, com queijo, com derivados. Você pode trabalhar com tudo. Inclusive tem gente no meu grupo que tentou desenvolver um queijo à base de soja. Então você pode trabalhar com qualquer coisa que você quiser. E quando a gente trabalha na Tecnopaciência, principalmente na maratona de alimentos, a gente pede para que os professores da engenharia de produção analisem o processo do pessoal de alimentos. Por quê? Para o engenheiro, ele não pensar apenas no produto final. Então, a gente trabalha bastante com a engenharia de produção também, né? Além das outras engenharias. Para quê? Para que eles também possam contribuir nesse processo. Se a gente está pensando, e como a Facen pensa, a gente já tem aqui um laboratório de indústria 4.0. A indústria 4.0 em alimentos e bebidas também é uma coisa que já é realidade. Então é essa realidade que os alunos têm que trazer para a sua realidade aqui no campus. E falando de Tecnofaciência, por exemplo, o meu grupo não era composto só por alimentos. Tinha uma amiga minha de civil que fazia parte do meu grupo, que ela foi uma das mais empenhadas, porque ela realmente queria entender como funciona essa área. E um amigo meu de computação, ele também veio pedir para participar, então não é algo limitado. Você consegue estar aprendendo um pouco de tudo, tanto que o segundo lugar da maratona foi a turma de química. Então você aprende um pouquinho e não fica só limitado no que você entende. Muito bem, pessoal. Bruna, vamos ver se você consegue ajudar o pessoal aqui. Eles estão querendo saber como que eles fazem para conseguir uma bolsa de estudos aqui na faculdade. Tem diversas formas de conseguir bolsas, até porque a gente tem diversas bolsas. Então, quando você já entra na faculdade, você pode estar conseguindo a bolsa pelo vestibular. Que o vestibular é com a prova de bolsa. Você pode conseguir 25, 50, 75 e 100% na prova do vestibular. Tá, passei no vestibular, mas eu não consegui nenhuma bolsa. Eu não tenho condições de pagar a faculdade. O que eu faço? Você não tem dificuldade? Você tem dificuldade? Você não tem uma renda muito alta? Certo, junta um dinheirinho, paga a primeira mensalidade e concorre à filantrópica. Como que funciona a filantrópica? A filantrópica você pode conseguir 100% e 50%. Depende do quê? Da sua renda per capita por morador. Como que funciona isso? Para você conseguir 100%, você tem que ter até um salário e meio por morador. Para você conseguir 50%, você tem que ter até 3 salários mínimos por morador. Mas tá, eu tenho uma renda, ela é média, mas não sobra para eu conseguir pagar a faculdade inteira. Eles avaliam tudo isso. Por quê? Porque você vai ter que trazer comprovante de tudo. Então, se você paga aluguel, você paga casa, você tem um transporte, você traz tudo isso e realmente comprova que o que você recebe, você tem destino próprio, também é um diferencial para você estar conseguindo essa bolsa. Eles avaliam toda a sua renda e onde você gasta tudo para conseguir te ajudar e para conseguir fazer você estudar e ter seus estudos. Tanto que eu tenho a bolsa filantrópica. Fora a possibilidade de monitoria também. Sim, né? a gente tem 2 monitorias, a técnica e a acadêmica. Como que funciona a acadêmica? Eu fui muito boa em cálculo.
No próximo semestre, eu posso estar dando monitoria de cálculo. Eu ganho minha bolsa, além de estar ajudando uma outra pessoa. Ou tem a monitoria técnica. Eu posso estar entrando como monitora, trabalhando 4 horas em qualquer núcleo de inovação da faculdade. Então, aí você entra nesse núcleo como monitor e aí você ganha a sua bolsa. E também temos a modalidade de iniciação científica, que você também pode ser agraciado com uma bolsa de até 30% da sua mensalidade. Isso mesmo. Muito bem, o pessoal também está querendo saber aqui, Thaís e Bruna, como que funciona o mercado de trabalho para os engenheiros de alimentos. O pessoal fez engenharia de alimentos aqui na Facens, como que eles saem preparados ou não tão preparados assim para poder trabalhar? Não, saem bem preparados. Aliás, é a palavra de ordem, né? E o mercado, ele continua bastante aquecido, né? Então a gente pensa que o tanto de gente, né, que a gente tem que alimentar para os próximos anos e tanto de processo que a gente tem que implementar para que essa alimentação seja cada vez maior, né? Então o mercado, ele continua aquecido, é um mercado que vai muito junto com a parte agrícola, né, que também está aquecida, portanto é um mercado. E outra coisa, o engenheiro, né, só pela engenharia, o leque dele já é bem amplo, né? E o engenheiro de alimentos, ele pode trabalhar em laboratório, na própria fábrica, né? Fora disso tudo, ele pode trabalhar com consultoria, certo? Então não é uma atividade que você tem que fazer só aqui ou só ali, não. Você pode diversificar também o seu processo de trabalho, né? As suas atribuições de trabalho. Sem contar que, apesar de ser um curso muito importante, ele ainda é um curso que ainda não é muito visto. As pessoas ainda não entendem muito o que é engenharia de alimentos. Sendo que, para você ter uma empresa alimentícia, você precisa de engenheiro de alimentos para poder estar assinando. E como dizem, tempo é dinheiro. Ultimamente, as comidas têm sido cada vez mais rápidas. E quem faz essas transformações é o engenheiro de alimentos. Então, cada vez mais tende a procurar aumentar. E até entender o que faz o engenheiro de alimentos também é uma coisa bastante interessante, né? O engenheiro de alimentos, ele transita pela nutrição, mas ele não é nutricionista, né? Ele transita pela fabricação de alimentos, mas ele não é cozinheiro, né? Ele transita pelos alimentos, mas ele não trabalha com gastronomia, não é? O engenheiro de alimentos, ele trabalha com processos, né? O que a gente já falou aqui, é ele que vai permitir que a indústria de alimentos cresça e se desenvolva, né, a ponto de aumentar a produção. É muito importante entender isso. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Ó, Bruna e Thaís, o pessoal também está querendo saber o seguinte: como funciona o ProUni? Também é uma forma de bolsa e financiamento aqui para o curso de Engenharia de Alimentos? Sim, também. Também é mais uma modalidade, né? Você pode conseguir bolsa entrando aqui para as engenharias e para a engenharia de alimentos também. Legal. E Bruna, o pessoal também está querendo saber aqui mais uma vez o que é ADP. Você é uma aluna, tem que explicar pra gente. A famosa ADP, não é mesmo? ADP é quando você não consegue atingir a nota média para você conseguir passar. Como o Luciano mesmo disse na outra live. Por exemplo, tirei 5, tirei 4 e a média é 5, você não vai passar. Só que também não é só isso. Aqui você só passa se você tirar 4.8. Ou seja, eu tirei 4.75. Eu passo? Você não passa, você fica. Aí você vai ter que fazer aquela matéria de novo. E uma coisa, um agravante também, me perguntaram anteriormente, e as bolsas? Se você tiver muita DP, você perde as bolsas. Então, se você consegue uma bolsa, é aí que você tem que se preocupar mais ainda em não ter DP. Porque você precisa ter 75% de rendimento. Então, se você pegou DP em uma matéria de 2 créditos e 1 crédito, já era, você perdeu a sua bolsa. Resumindo, estude. Não é tão difícil quanto parece. É só você se dedicar que você consegue. Mas a DP é uma realidade dos universitários, infelizmente. E o pessoal aproveitando esse gancho aí do estudo, se eles tiverem dificuldade, como que eles podem tirar dúvida com os professores, alunos, como é que funciona esse universo aí? Tem diversos universos para você estar tirando dúvidas. Você pode estar indo atrás de professor por e-mail ou na sala dos professores, eles sempre estão dispostos a ajudar. Como a gente disse, tem a monitoria. 3 vezes por semana tem monitoria na faculdade, então você descobre qual é a sala da monitoria da matéria que você quer e você procura, sempre vai ter uma
alguém disposto a te ajudar. Ou então a gente tem grupos aqui na faculdade de alunos que ajudam os outros alunos. Então você pode estar procurando esse grupo, que sempre vai ter alguém disposto a estar ali te ajudando, que sempre tem alguém que é muito bom em uma matéria ou tem dificuldade em outra, e a gente está sempre disposto a ajudar. É só você pedir ajuda, gritar um socorro, que sempre vem alguém aqui te acudir. Aí por isso que a gente tem esse projeto de aluno ajuda aluno, disposto para você, livre assim, não estão conseguindo. E não só matéria, se você está tendo dificuldade para manter a faculdade, emocionalmente, sempre tem alguém aqui disposto que já passou por isso e consegue estar te estruturando. Muito bem. Para a gente encerrar, o pessoal que ainda está na dúvida se escolhe ou não engenharia de alimentos, o que mais eles podem fazer para tirar essa dúvida de uma vez por todas? Bom, além de entrar no site da Facens, além de acompanhar o Insta, e se ele ainda tiver dúvida, vem aqui fazer o vestibular, vem conversar com a gente, eu estarei aqui, Bruna estará aqui também no domingo, tá? A gente tira todas as dúvidas e pense, se você gosta de trabalhar com processo, se você quer ser um engenheiro, e se você principalmente quer ser um engenheiro antenado com o que o mercado mais vai precisar ao longo do tempo, que vai ser alimentos, venha fazer engenharia de alimentos e venha fazer na Facens. Isso mesmo, e você também pode estar vindo conhecer a faculdade e nos conhecendo. E qualquer dúvida, estaremos sempre dispostos aqui. Domingo estamos aqui, vem nos conhecer. Muito bem, pessoal, um recadinho final e já se despedir da galera aqui. Recadinho final, aguardo todo mundo domingo aqui na Facens, tá? Conversando com a gente, trocando uma ideia. Também, se você já resolveu que é de outro curso, beleza, vem trazer outra ideia pra gente, que a gente também tem demandas de outro curso, tá? Vamos integrar e boa sorte e a gente te aguarda. Eu aguardo vocês aqui também domingo. Qualquer dúvida é só me procurar.